Dá para eu tirar o Ló do meu passado? Mas e do meu presente? Se eu tiro o Ló do presente, eu vivo o futuro que Deus tem para o Abraão. Que tem gente que quando ouve uma mensagem como essa já pensa, não, mas o Ló foi, Você pensa que Deus não sabe o que você pensa aí no teu íntimo? Mas o Ló foi, mas o Ló era, mas o Ló estava, mas o Ló fez, mas eu e o Ló fizemos, estávamos. Deus sabe e Ele não vai remover, Ele não está falando do Ló do teu passado, mas Ele está falando do Ló do presente. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade, pela condição que o Senhor nos dá, até por aquelas que são desagradáveis. Porque até com elas, meu Deus, se nós estivermos alinhados com o Senhor, se estivermos íntimos do Senhor, até com essas condições, acontecimentos, situações desagradáveis, nós aprendemos e crescemos. Até com aquilo que nós nunca desejamos que acontecesse, nós aprendemos, crescemos e podemos, meu Deus, continuar crescendo, dando ao Senhor a resposta certa. Eu sei que essa é uma resposta certa que te agrada. Estarmos na tua casa, na tua presença, fazendo aquilo que o Senhor aprova, fazendo aquilo que o Senhor agrada. Eu sei que essa é uma resposta que o Senhor quer receber de nós. É a resposta, meu Deus, certa a ser dada. E eu oro agora te pedindo que o Senhor nos ajude, por meio desse culto, por meio da palavra, por meio do louvor, por meio da oração, por meio desse momento que é dedicado, é consagrado ao Senhor, a darmos mais respostas certas, a fazermos mais, meu Deus, mais do que temos feito, a fazermos ainda melhor, a fazermos da forma que o Senhor se agrada. Eu peço, venha ao nosso encontro, derrama sobre nós do Teu Espírito Santo, que não vivamos de acordo, meu Deus, com uma mentalidade forjada por pessoas, em alguns casos até piores do que nós, inferiores a nós em quase tudo, e algumas em tudo, por pessoas, meu Deus, que têm menos do que nós, mas que o Senhor nos ajude, meu Deus, com essa dedicação, porque parar para te buscar, para te ouvir, para falar com o Senhor, é dedicarmos-nos a Ti. E eu peço que essa dedicação traga recompensa, que traga bênção, que traga poder, unção, que desça sobre nós a Tua graça, o Teu favor, que vejamos a Tua glória e que façamos, meu Deus, segundo a Tua vontade. Esteja conosco aqui e onde estiver chegando essa transmissão. Que cada um, meu Deus, veja, ouça, receba e então possa fazer e entregar ainda mais e o melhor para o Senhor. Eu consagro esse dia, eu consagro esse culto, eu consagro a minha vida, eu consagro a vida de cada pessoa que está aqui agora, que faz parte desse culto, eu consagro cada uma que acompanha, meu Deus, agora pela nossa transmissão, e eu peço sobre nós a Tua bênção. Que o Senhor derrame unção, e que já desde este momento, que a Tua unção venha quebrar todo jugo. Eu tomo posse, meu Deus, desde ontem, da palavra que o Senhor lançou sobre este povo. Que Naim, meu Deus, o lugar, a terra, a cidade,
o ambiente, meu Deus, que foi gerado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Eu declaro, meu Pai, restauração de Naim na família de cada pessoa. Aquilo que estava dividido, desunido, derrubado, aquilo que tinha sido destronado, meu Deus, eu declaro que seja restaurado. Que hoje já seja mais um dia, como ontem foi. Como ontem, meu Deus, lugares foram restabelecidos, a ordem, meu Deus, restaurada, posições, meu Deus, assumidas. Eu declaro que essa obra continue, porque foi assim que o teu Espírito nos falou ontem, no primeiro dia dessa semana. Eu declaro que cada dia, apesar, meu Deus, e a despeito de situações, de ataques, de oposições, que a cada dia a ordem de Naim, do lugar adorável, meu Deus, do lugar da alegria, seja restabelecida, restaurada. Que o Senhor venha ao nosso encontro, porque nós estamos aqui e viemos ao teu. E que o Senhor nos responda cada oração, cada projeto de conquista que vamos lembrar o Senhor que nós temos para esse ano. Que estejamos mais próximos e que hoje, para tantos de nós, seja o dia de materializações, de concretizações, de respostas, meu Deus, de pescas maravilhosas. Que o Senhor nos abençoe. É o que eu creio e peço, e eu entrego o nosso dia nas tuas mãos, para que ele seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga: o Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Aqui a gente tem um detalhe, né, que é muito importante. Partiu Abrão como lhe ordenara. Quer dizer, o Senhor deu uma ordem para ele. Né? Tem coisas que chegam como uma sugestão. Ó, você pode fazer. Você quer fazer? Uma pergunta, né? Uma interrogação. E tem coisas que vêm como uma ordem. Faça isso. Faça isso. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. É muito importante. Tem gente que às vezes, né, e não está errado de certa forma,
porque a verdade é que Deus fala de um modo ou de outro, né? Deus não está preso às nossas regras, Deus não está preso às nossas maneiras, né? Deus até pode passar, né? Deus olha para a fé de uma pessoa, Deus olha para a maturidade espiritual de uma pessoa, e Ele até pode passar, Ele pode ter passado já, né, por um meio, por um método, por uma forma que a pessoa se apegou, que uma pessoa até condicionou a ver Deus. Olha, eu só vou ver Deus se aquela parede cinza ficar vermelha, e de repente a parede fica vermelha. O pessoal aqui, por exemplo, eu posso ter acordado hoje e ter falado com Deus, né? No meu caso, não. Mas digamos que uma pessoa, um bebê na fé, que acabou agora de, né, ser dado à luz, está começando, né, e sabe, está maravilhado com coisas, né, e é uma fé até ingênua, inocente, mas pura. Então esse é um exemplo que caberia, não eu, mas uma pessoa que está essa fase espiritual. Pode ter gente que está nessa fase espiritual na transmissão. Aqui não tem. Então acordei, né, não eu, mas o bebê espiritual, acordei assim, tô tenso, angustiado, estou querendo de Deus uma resposta. Senhor, eu posso falar. Senhor, olha, eu vou saber que o Senhor está naquela porta que foi aberta para mim, que eu não gosto, que eu não quero, que eu não tenho vontade nenhuma de aceitá-la, de entrar por ela, mas é a porta que eu vejo aberta, é a porta que se abriu, eu não quero, mas eu vou saber que o Senhor está nela, se quando eu estiver pregando, aquela parede da minha esquerda, a cinza ficar vermelha. Aí, de repente, estou aqui sem ter falado nada, sem ter combinado nada com o pessoal ali da transmissão, da técnica. De repente, dá uma coisa na cabeça deles lá, eles colocam uma luz vermelha ali na parede. Eu vou ter comigo que aquilo foi um sinal de Deus. Deus, olha, eu falei que a parede ia ter que ficar vermelha. Não importa como ela ficou. Aí o pessoal vai lá e colocou, você que não está vendo aqui, a luz ficou vermelha ali, ó. Exatamente isso, ó, tá vermelha. E aí, estou falando, digamos que eu não falasse nada para eles, e ela ficar vermelha, e eu saber, olha, Deus está me dando um sinal. Isso pode acontecer? Sim ou não? No caso aqui está acontecendo agora, né? E aí eu posso ter a minha fé edificada e falar, meu Deus, que maravilha, olha, eu pedi para ficar vermelha a parede, ela ficou, Deus me deu um sinal, essa porta é para mim, eu não queria, mas a parede ficou vermelha, não importa como ela ficou vermelha, mas eu só coloquei, se ela ficar vermelha. E aí você fala, isso pode ser um sinal de Deus? É um sinal de Deus. É uma resposta. Só que eu não posso fiar a minha fé sempre em respostas, em sinais como esse. E eu te dou um grande exemplo do próprio Gideão. Gideão não tinha nenhuma experiência com Deus. E ele tem uma experiência com Deus que muita gente nunca teve, de Deus falar com ele. O anjo do Senhor veio e falou com ele, que era maior, era mais forte do que qualquer sinal. Era Deus falando com ele ali. Olha, faça isso. Olha, eu te vejo assim. Não era um sinal, era Deus dando para ele uma direção clara, dando para ele ali uma direção de vida, uma visão de futuro. Deus dando a ele, sabe, garantias, encorajando.
Mas ele era um bebê ainda, ele era um bebê espiritual, ele ainda era, imaturo, ele estava verde ainda na fé. O que ele fala? Se é o Senhor mesmo, espera. Aí ele pega uma oferta. Deus não queria aquela oferta, mas aceitou a oferta que ele ofereceu. Mas Deus ensinou ele a fazer a oferta como Deus esperava. Depois disso, ele pede 2 sinais a Deus, o verde espiritual. Senhor, eu vou deixar ali, a lã, ela vai ficar molhada, e se todo o restante estiver seco, do mesmo ambiente, eu vou saber que o Senhor está nisso. Deus vai lá e faz. Igual a parede vermelha. Aí ele fala o contrário, se toda a eira ficar molhada e a lã, ali o novelo seco, eu vou saber que o Senhor está nisso. Deus ainda vê, aquela, inexperiência, aquela ingenuidade, vamos dizer assim, e faz de novo. Mas depois Deus vai trazendo ele para si, vai amadurecendo ele, vai tratando ele, vai trabalhando ele. Então, eu estou dando toda essa explicação, porque eu sei, e inclusive eu sou grato a Deus por isso, que tem gente que já começa o dia, que este culto é uma resposta para algumas coisas, que a palavra que o Senhor fala é uma resposta, é uma confirmação, é uma direção que Deus está dando para a pessoa. Claro que eu acredito nisso, senão também não estaria aqui. Mas tem coisas que às vezes não tem nada e nada mesmo de Deus falando, nada de Deus apontando, mas tem muito de nós querer ouvir uma direção. Então aqui não tem a direção, e eu ainda mostro para você que não tem a direção de rupturas, de separações. Deus está confirmando então, porque eu não devo levar o Ló da minha vida, que é o meu cônjuge. Porque olha aqui, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, a palavra está falando e vai falar do Ló, mas não de Sarai. Se Deus tivesse algum propósito agora, como se na época ele tivesse o propósito do Abrão começar com uma nova esposa, um novo casamento, até porque a mulher dele era estéril, E vamos lembrar que a primeira vez que foi dito isso foi para esse homem. Vamos lá, não era mais fácil Abraão ter casado com qualquer outra mulher, então formar uma família nova, num lugar novo, ter a descendência, a posteridade que Deus falou? Não seria mais fácil, natural, não seguiria um curso natural ele casar com outra mulher, já que ele estava mudando tudo? Sai do meio dessas pessoas, sai desse lugar, sai da casa do teu pai. Não seria até uma extensão? Isso é uma palavra muito forte para mim e para cada um aqui. Não seria uma extensão já, separa da tua mulher também, que eu quero começar algo novo com você, uma família nova. Não seria? Sim ou não? Sim. Mas Deus não falou sobre a mulher do Abrão. Deus não falou sobre o casamento do Abrão. Deus falou sobre os parentes. Deus falou sobre os parentes. Parentes são coisas secundárias, que às vezes nós estamos os promovendo a um nível primário. Primário é Deus na minha vida. Primícia é para Deus na minha vida. E a gente começa por aqui. As primícias é para Deus, as primícias
é com Deus. As primícias vêm de Deus. O erro que algumas pessoas estão cometendo, e essa palavra é escancaradamente para elas, é que as primícias estão indo para secundários. As primícias estão com os secundários. Parentes, amigos, pessoas, inclusive, que às vezes nem fazem parte fisicamente do contexto de vida da pessoa. Quantas pessoas passaram mais tempo esse final de semana? Vamos lá. Quantas pessoas aqui, ó. Eu não quero entristecer mais a sua segunda-feira do que ela pode já estar no caso de quem vai estar vivendo, que eu vou estar falando agora. Quem está vivendo já começou triste a segunda-feira. Quantas pessoas passaram o final de semana mais com alguém que nunca viu e se relacionou do que com quem poderia e deveria ter se relacionado? Eu te falo como. De repente você podia ter vivido momentos com o seu filho, com a sua filha, com o seu cônjuge, sua esposa, seu marido. De repente você tinha alguém aí, ó, sua mãe, seu pai com você agora, tá perto. Mas você escolheu ficar vendo um filme, uma série, passou horas assistindo um programa, ou, sabe, passou com gente que não tem a ver com a tua vida, gente que é secundária. E a gente precisa saber, primeiro, é uma frase da bispa essa, a gente sempre primeiro precisa saber o que a gente não quer, ou seja, o que não é para mim, o que não é para você, porque a partir dessa base, então eu sei do que eu tenho que me afastar, eu sei do que eu tenho que me separar, eu sei do que eu tenho que me dividir, e Deus deixou isso claro para o Abrão. Deixou ou não deixou? Sai daí onde você está. Não ficou dúvida. Ó, tô aqui, em Harã. Aqui não. Sai da casa do teu pai. Sai do meio dos teus parentes. Sarai era parente? Sim ou não? Não, era família. Então Sarai não, Sarai fica. Então essa é a parede vermelha que algumas pessoas queriam e não é hoje, tá? Ah, o senhor vai falar. Não, Sarai não, Sarai é família. Sarai fica. Sarai leva junto. E assim, você pode estar nessa mentalidade extremamente... como é que é aquela palavra que a bispa usa? Você pode estar nessa visão cartesiana. Olha, é mais fácil, essa pessoa não mudou até hoje, essa pessoa é uma cabeça dura, é uma pessoa difícil, é uma pessoa que age assim, não quer Deus, olha, até hoje essa pessoa não mudou. Sarai também era estéril. O que podia naturalmente se esperar da Sarai? Que ela fosse mãe? Que ela fosse a mãe de uma nova geração? Dava para esperar logicamente, racionalmente, dava para esperar isso de Sarai? Não. Então, ó, vamos acatar uma palavra que sempre está sendo pregada, claramente, implicitamente, às vezes ocultamente, às vezes subliminarmente, mas sempre está sendo pregada. Deus nunca opta por facilidade. Facilidade não é algo que move Deus. Deus não precisa de coisa fácil. A gente que às vezes quer se apegar, não, mas não seria mais fácil uma mulher fértil? Sim ou não? Não seria mais fácil? Não seria mais fácil uma mulher mais nova? Não seria mais fácil uma mulher que, pelo menos a gente nem sabe? Sim. Mas tira isso da tua mente, porque Deus não trabalha assim.
A gente é que às vezes precisa, sabe, de um fato novo, e a gente quer que esse fato novo, que essa informação nova, que esse tempo novo, ele tenha alguma coisa mais fácil para a gente se apegar. Não, porque se for, não. Tira isso. Então, tendo ficado claro que a parede não vai ficar vermelha hoje, e a Sarai não é uma resposta. A Sarai não. O casamento não. A família não. O que Deus a cada dia tem falado e estabelecido para nós, que é primário, que é primícia de verdade, nisso você não tira, isso você não tira, isso você valoriza, isso você constrói, isso você cultiva. Inclusive, essa é uma base que está sendo atacada e destruída na atualidade. A família, os valores familiares, os valores de Deus para com as pessoas, e parte dos valores de Deus com as pessoas é a família. Você desconstrói a família como Deus a constituiu, sendo um homem, uma mulher e a sua prole. E isso ter essa hierarquia, essa ordem, ter esse formato, ter essa sequência, inclusive, é o que tem feito a sociedade líquida em que nós já vivemos. Hoje a gente não pode pregar, a sociedade ainda vai ser uma sociedade líquida, a gente caminha para isso. Não, a gente não caminha, a gente já está. Hoje nós já temos famílias líquidas na igreja, porque elas chegaram com essa mentalidade. Onde a família não tem esse peso, não tem essa força, porque a família não era tratada como uma prioridade na vida daquelas pessoas, daqueles membros de uma família que não cresceu assim. Sabe, os valores eram outros, foram invertidos. E Deus tem trabalhado, fortalecido, inclusive, parte desse trabalho é nos ensinando a cultivar esses valores. Então a palavra está sendo clara que a Sarai era o acerto, apesar da esterilidade, apesar da idade dela, porque a Sarai até foi parente, mas se tornou família. Aliás, a Sarai era família e foi confirmada, né? Porque ela era irmã, meia-irmã de Abraão. Aí ele casa, ela se torna 2 vezes família dele. Porque além de irmã, agora ela era esposa, que é o elo mais forte, né? É o primeiro elo de família que há. A família começa quando um homem se casa com uma mulher. Não existe família diferente de um homem se casando com uma mulher. As pessoas podem inventar, né, modelos de família, mas a família é uma instituição de Deus. A família não é uma startup. Não, a família é uma instituição de Deus. Ninguém vai remodelar. Ninguém vai, não, eu vou fazer agora dessa forma. Então, o Senhor disse, os parentes, não. A família, sim. Veja que Deus não falou assim, sai, tira, deixa os seus servos. Mas os parentes. Porque muitas vezes os parentes, eles se colocam, se veem como iguais. Os servos não. Os servos, eles cumprem ordens, eles cumprem ordenanças, eles cumprem direções. E os parentes cumprem? Não. Então o Senhor disse, sai da casa do teu pai, do meio dos teus parentes. O Abrão
que, de certa forma, a gente tem que reconhecer que ele era verde ainda na fé. Ele cumpre parte do que Deus falou, né? E ele já vai para o lugar que Deus tinha para ele. Isso é muito importante a gente falar também. Nós vemos que Deus tirou o Abrão por palavra, e como nós ouvimos ontem ainda no encerramento do jejum, sem nada, a Bíblia não fala que teve alguma coisa, só a base do Espírito, Deus foi conduzindo o Abrão até Canaã. O Abrão foi para a terra já que Deus tinha para ele, é o que a gente lê aqui, né? Levou sua mulher, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Deus não falou qual terra, mas o conduziu até a terra. Então aqui o Abrão, ele até podia já ter sabido, ouvido, recebido a confirmação, essa é a terra, vou te dar, a terra que eu tenho com você, para você, mas não. O Senhor o levou até a terra, mas não ali, logo na chegada, ele não soube que era aquela terra dele. Capítulo 13, versículo 7. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então, olhou Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Isso aqui não precisava ter acontecido algo como aquela desavença, sabe? Aquela coisa de que não, os pastores de ambos que prosperaram, eles começaram a ter uma convivência insustentável. E isso foi uma obra que mais foi permissão de Deus do que qualquer outra coisa. E eu assim vejo o amor de Deus para com Abrão, como vejo o amor de Deus nesta palavra para com algumas pessoas. Tem gente que ouve uma palavra como essa que não tem como a pessoa fugir agora do que Deus está falando, do que Deus está trabalhando a vida dela. Tem gente que assim, a pessoa já vê claramente, olha, eu insisti em tal pessoa, eu insisti em tal lugar. E essa palavra vem só confirmar que Deus, Ele se opôs a isso, Ele se opôs a tal escolha, Ele se opôs a tal companhia, Ele se opôs a tal presença de tal pessoa na minha vida. Como nós vemos acontecer com Abraão. E Deus, tem gente que Deus falou no final do ano passado, que Deus falou ali ainda no começo de janeiro. Estabeleça as primícias da sua vida. Respeita as primícias. Não coloca coisas, pessoas secundárias em primeiro lugar na sua vida. Não deixa elas conduzirem a sua vida. Não é com elas que eu tenho uma obra, é com você. Eu quero usar você como cabeça, como capitão, igual Deus falou a semana passada, a gente teve do Jefté. Olha, eu estou restabelecendo a ordem na sua vida. Assuma o seu lugar. Pega o espírito, o meu espírito, o Senhor diz. Não pega o espírito da tua casa, de onde você saiu, de onde eu te tirei. Não traz nada de lá. Não pega de alguém
que é menos que você. Não se nivela. Não por alguém, não por um lugar, se nivela por mim. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. E eu tenho acesso aqui, eu tenho acesso à palavra de Deus. Por que ficar nivelando a minha mente com pessoas que Deus já deixou claro para mim em outro tempo que não tem a me acrescentar em nada? Não tem. Gente que Deus já deixou claro, já revelou, já deu visão, já passou ali, sabe, a mensagem, essa pessoa, ela é menos que você, essa pessoa, ela tem menos que você, essa pessoa sabe menos que você, essa pessoa não tem condições de liderar, de conduzir a própria vida. Por que você está deixando ela ainda te conduzir? Aí alguns vão dizer, não, eu não estou deixando me conduzir, não, eu só estou perto, eu só estou com ela. Ela ainda está na sua vida de alguma maneira, ela te conduz, ela te lidera, ela ainda te desvia, ela te atrapalha, ela impede que propósitos de Deus, ela não permite que você sequer saiba que Canaã é sua. Que Canaã é sua. Aqui, no 14. Disse o Senhor a Abrão, repita comigo, depois que Ló separou-se dele. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Depois que Ló separou-se dele. Tem coisas para acontecer na sua vida hoje. Quando? Depois que Ló separar-se de você. Está entendendo? Tem coisas que Deus está falando nessa palavra que é para você não perder mais minutos. Não é como alguns aqui vêm fazendo, que já perdeu janeiro, já deixou fevereiro passar da metade. Tem gente que perdeu 2024, 2023. Tem gente que às vezes precisa entrar em situações de calamidade, igual no tempo da pandemia, para descobrir ou redescobrir. E aí a gente usa uma palavra mais bonita, né, que é uma palavra que tem mais a nossa marca. Tem gente que precisa de um tranco igual recebeu na pandemia para ressignificar algumas coisas, ou para ressignificar a própria vida. Agora eu vi o que vale, agora eu vi o que tem valor, agora eu vi com quem eu posso contar. Desmembra o Ló do seu futuro. Como que eu desmembro o Ló do meu futuro? Tirando do seu presente. A gente não tira o Ló do nosso passado. Dá para eu tirar o Ló do meu passado? Mas e do meu presente? Se eu tiro o Ló do presente, eu vivo o futuro que Deus tem para o Abraão. Ou não, eu não sou um Abraão. Quem aqui é um Abraão? Eu sou um Abraão, então eu não consigo tirar do meu passado Ló. Que tem gente que quando ouve uma mensagem como essa já pensa, não, mas o Ló foi, Você pensa que Deus não sabe o que você pensa aí no teu íntimo? Mas o Ló foi, mas o Ló era, mas o Ló estava, mas o Ló fez, mas eu e o Ló fizemos, estávamos. Deus sabe, e Ele não vai remover, Ele não está falando do Ló do teu passado. Mas Ele está falando do Ló do presente. Porque Ele não quer e Ele não tem o Ló no futuro para aquilo que Ele tem para a sua vida. Tanto que, você vai repetir comigo de novo, disse o Senhor a Abraão, agora todos nós, depois que Ló separou-se
dele. Eu continuo. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Quando ele saiu, o Senhor já o conduziu a essa terra. Mas olha o tempo que ele perdeu, como olha o tempo que a gente perde por não cumprir integralmente com a direção que Deus nos dá. Ele saiu da casa do Terá, ele saiu do lugar, da terra, ele foi sendo conduzido pelo Espírito, menos na permanência, menos aquela, como é que eu vou deixar, aquela presença do Ló. Então ele foi vivendo coisas parcialmente, até ele ter atitude, ele entender. Que eu penso que tem gente que essa palavra vem com essa função na vida da pessoa. É Deus dizendo, ó, isso aqui que você viu, que deu uma enroscada, você viu que isso aqui deu uma parada, você estava indo bem, você tinha direção, de repente você viu, você foi tendo ali aquela intuição até onde ir, até onde chegar, o que pegar, o que soltar, mas você viu que parou? Parou. Parou, o parar foi certo, parar quer dizer, é aqui. Mas parou outras coisas de acontecer, aí parece que você não está ouvindo mais nada, parece que não está acontecendo mais nada, aí as coisas começam a amarrarem, as coisas começam a enroscarem, as coisas começam a ficarem mais tensas, e não é a tensão da oposição do diabo, é uma tensão de quem não está onde deveria estar, de quem não está cumprindo com ordem simples. Porque a ordem do Ló foi a mesma que Deus deu de todas as coisas. Não foi diferente, separada, foi a mesma ordem. Casa, terra, casa do pai, meio dos parentes. O Ló não fazia parte dessa mesma ordem? Foi clara. Então, o Abraão viveu, mas teve que sair. Ele recebeu, mas teve que sair. E quando ele soube mesmo que a terra era dele, o Ló teve que sair. Você já ouviu, se você costuma ouvir os cultos, os nossos cultos aqui da igreja, você sabe que no hebraico Ló significa véu. E Deus volta a falar sobre véus que nós estamos mantendo dos nossos olhos e que hoje é dia de removê-los. Como eu disse, tem gente que perdeu o final de semana em vez de se relacionar com quem deveria, com quem estava aí. Se relacionou com o protagonista daquele filme, com o apresentador daquele programa, com o ator ou atriz daquela série que você está aí vendo, assistindo, que está mexendo com as suas emoções até agora. E de repente o cônjuge, o filho, o pai, o irmão, você foi, é a geladeira, né? A geladeira a gente passa por ela quantas vezes, né? É ou não é verdade? Você nem lembra que a geladeira existe. Mas se ela queimar, aí você lembra dela? Quando você abre e está apagada a luz ali, né? Deu um problema de energia. E aí você vai pegar algo que você precisava gelado e aquilo está morno. Aí você lembra, né? Ai, geladeira queimou. Ai, deu algum problema. Ai, será que aconteceu alguma coisa? A gente não precisa perder pessoas para ir lembrar, para ir ver o valor que elas têm na vida da gente. Mas tem gente que a gente precisa perder porque não é nosso.
não era para estar onde está, não era para ter entrado tanto, não era para protagonizar a nossa vida. Era para ter passado por nós, e aí a gente fez se tornar permanente. O que é o Ló da sua vida? Pegue o seu projeto de conquista, pelo menos onde eles estão escritos, coloque-se em pé, por gentileza, e vamos já, em oração, responder essas perguntas, e se elas estiverem erradas, vamos mudar o curso disso, com atitudes e respostas de fé como Abraão deu. Quem é o Ló? Quem é o véu? Quem é hoje um resultado de uma insistência tola, estúpida na sua vida? E que o Senhor está dizendo, não vai prevalecer se não remover. Não vai prevalecer. E eu repito o que eu falei no começo. Não trata Sarai como Ló. Já tira essa possibilidade. E aí vamos atacar, vamos realmente resolver o problema hoje. Hoje é dia de resolver problemas. Hoje é dia de saber e ter clareza, boas novas de Deus na nossa vida. Hoje é dia de ter boas novas. Hoje é dia de ver o Senhor agindo. O Senhor fazendo. Por quê? Porque hoje é dia também de entender que tem coisa que enroscou, que parou, que... Opa, não era para ser assim. Isso aqui era para estar fluindo, era para ser bênção. Ah, mas Deus falou que não era para eu trazer parente. O Ló está aqui. Então está claro. Isso aqui tinha que acontecer para que o que eu não via porque tinha um véu na minha frente, eu preciso tirar esse véu. Não é por acaso que o nome dele é véu. Então deixa eu tirar o véu e aí eu vou ver claramente. Essa terra não é para os dois, essa terra é para mim. Tem gente que demora, tem dificuldade, né, de receber as coisas. De ver que Deus mudou o contexto. O contexto sempre foi outro, de repente. Foi sempre com mais, sempre muita gente, sempre dividir a glória com alguém, com pessoas. Sabe aquelas pessoas que elas nunca conseguiram nada sozinhas, sem ter que pagar algo para alguém, sem ter que pagar propina, sem ter que dar dinheiro que não era lícito, sem ter que fazer acordos com o diabo e com filhos do diabo. Aí ela vem, ela muda, ela começa a pagar os preços, mas de repente ela ainda não se situou, que agora ela está em outra vida, que Deus não precisa que ela tenha ali os acordos, que alguém esteja com ela, que ela tenha que estar com alguém. De repente é ela, o que Deus tenha com ela, porque ela está pagando o preço, ela obedece. Aí de repente ela tem que sempre deixar alguém, porque em outro tempo da vida dela sempre tinha alguém mordendo uma fatia, né, do bolo que era dela. Deus não trabalha assim. Quando Deus quiser dividir, Ele vai falar, Ele vai deixar claro, Ele vai abençoar. Mas quando Deus tem algo para alguém, é para alguém. Aí você pode ter servos, mas não ter alguém ali junto. Alguém de quem Deus trabalhou e te tirou de perto. Da mesma maneira que o que Deus uniu não separe o homem,
eu digo: o que Deus separou, não tente unir o homem. Tem coisa que a separação quem fez foi Deus. Foi a direção de Deus. Então, sabe, não, eu vou deixar porque eu tenho dó, eu tenho pena, porque se não for comigo, essa pessoa nunca vai. Tem gente que Deus está tirando a tábua de salvação para Jesus ser a salvação. Às vezes nós fomos a tábua de salvação de alguém. E para a salvação verdadeira, Deus remove. Para que aí seja Jesus. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai. Eu recebo a palavra do Senhor e eu peço que para cada um de nós, meu Deus, que ela venha, que ela aponta, meu Deus, o véu que está tampando a nossa visão, atrapalhando, meu Deus, a sequência das nossas obras, dos nossos passos de fé, que está impedindo, que está atrasando, que está, Senhor, ainda bloqueando, que está enroscando. Ajuda cada um a ter a postura que depois o Abrão teve. De que quando ele percebeu que aquilo se arrastou, que aquilo foi mais tempo do que deveria, que aquilo esticou, ele tomou a atitude. Ele tomou a decisão. Ele se posicionou. Que é a esperança, meu Deus, que eu tenho agora. Que pessoas que estão recebendo essa palavra estão tirando o véu. E eu tenho esse ato profético agora, Senhor, de tirar o véu que pode ter diante dos meus olhos e lançá-lo para longe. Mas não mais aqui, o Senhor não tem mais um véu, o Senhor não quer mais o véu, e ele sendo removido, o Senhor mostra agora o que é para mim, o que é para cada um, o que é permanente, o que o Senhor tem daqui para frente. Porque o que era de trás nós deixamos para trás, nós removemos, nós nos afastamos, nós tiramos, nós retiramos, e acatamos a palavra, a direção do Senhor. Eu declaro, meu Deus, que então agora, meu Pai, venha, aconteça, que o Senhor faça, que o Senhor realize, que o Senhor opere, que o Senhor, meu Deus, então deixe claro a Canaã que tem para cada um de nós, o lugar do Senhor, o lugar de bênção, o lugar permanente, meu Deus, o lugar onde o Senhor vai levantar, multiplicar, prosperar, estabelecer, abençoar. E eu declaro bênçãos agora sendo liberadas por pessoas, para pessoas, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, já vem falando, o Senhor prometeu, mas, meu Pai, o Senhor esperava a remoção desse ló, desse véu, daquilo que veio, meu Pai, para atrasar, e estava atrasando, estava enroscando, amarrando a vida dessa pessoa. Eu peço, meu Deus, se lembra de cada um dos nossos projetos de conquistas. O que o Senhor, meu Pai, colocou e plantou no nosso coração para ser permanente, para ser, meu Deus, esse ano, o vinho novo e o melhor vinho que o Senhor tem para aqueles que creem e que se colocaram debaixo da Tua promessa, debaixo, meu Deus, da Tua palavra. Venha ao nosso encontro, meu Deus, como nós viemos ao Teu e nos responde. Eu oro agora por respostas, por mudanças, por transformações, por milagres. Eu declaro, meu Pai, que projetos sejam materializados em cada área da vida do Teu povo, que o Senhor venha, meu Pai, estabelecer o padrão na vida espiritual que essa pessoa vai ter esse ano. E que eu declaro, meu Pai, com a remoção desse véu da vida dela, ela já vem a viver. Com esse cultivo que ela faz agora de obras, atitudes, atos, rituais espirituais. Meu Deus, que esse relacionamento dela e do Senhor com ela, meu Deus, seja estabelecido. Que ela viva plenamente. Que ela tenha, meu Pai, como Abraão teve até Canaã, essa direção.
essa percepção, o discernimento, o entendimento da tua palavra, a convicção de fé, que ela viva por visão e não por pressão. Que o Senhor venha, meu Pai, agora estabelecer a família dessa pessoa toda, como está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e os da tua casa. Eu declaro que essa palavra, que essa, meu Pai, afirmação seja a realidade na vida dessa pessoa, e que porque ela creu, que toda a família dela seja salva. Traz cada um, meu Deus, para a tua casa. Traz cada um, meu Deus, para a tua casa. Traz cada um, meu Deus, para a tua obra. Porque essa pessoa tem crido. Então que ela veja e que ela viva, meu Deus, o teu poder na vida dela. Que seja estabelecida essa família, meu Pai, como uma família de crentes, de cristãos, de pessoas, meu Pai, que renasceram no Senhor. Pessoas que foram, meu Deus, lavadas no sangue de Jesus. Que não são aquelas de antes, mas que são as novas criaturas, os filhos de Deus. Estabeleça pessoas, meu Deus, como Eliaquins, que no lugar daqueles, meu Pai, que foram Sebnas, que não cumpriram o teu propósito, que até tiveram dinheiro, condições, que foram colocadas em posições, mas não honraram o nome do Senhor. Eu peço, meu Pai, prospera, enriquece, coloca coisas grandes e firmes nas mãos, meu Pai, daqueles que antes eram improváveis, que não tinham, meu Pai, a imagem, a condição, não tinham nome, não tinham conhecimento, não tinham estrutura, mas que creram, que perseveraram, que buscaram, que perceberam quando queimou no seu coração, meu Deus, o desejo por mais, para também poderem fazer mais para a tua obra e para o teu reino. Levanta, meu Deus, pessoas. O Senhor é o que levanta e sustenta. Eu peço, levanta novos ricos, milionários, para honrarem, para sustentarem, para abençoarem, para financiarem a tua obra. Levanta, meu Deus, levanta, meu Pai. Estabeleça pessoas para serem os governadores distritais dessa casa, dessa obra. Aqueles que o Senhor está queimando agora e dizendo: eu vou te levantar para você sustentar a minha obra, para que você não seja apenas o dizimista, o ofertante, mas seja o mantenedor. Você já manteve coisas, lugares, situações. Mantém minha casa, mantém um trabalho evangelístico, mantém essa obra, mantém esse hospital espiritual. E eu declaro que pessoas recebam, que pessoas tenham ideias, que pessoas venham executar projetos, que pessoas sejam colocadas em posições estratégicas, onde o Senhor venha derramar, onde as comportas do céu sejam abertas sobre a vida dela, para que ela, meu Pai, seja grande, seja firme, e essa grandeza, essa firmeza seja canalizada para a tua obra. Materializa, meu Deus, cada projeto. Que esse seja o ano da vida dessa pessoa, que as pessoas, meu Pai, elas não tenham outra escolha a não ser olhar e ver. Olha o que está acontecendo na vida daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa, e digam: foi Deus. Só Deus poderia fazer isso na vida de uma pessoa. E é o Senhor, meu Deus. Eu concordo com a materialização de cada um desses projetos. Eu concordo com cada oração nessa segunda-feira. Eu concordo, meu Pai, com a remoção do véu, do ló, que está gerando para essa pessoa, meu Deus, confirmações, bênçãos, livramentos, respostas, curas, prosperidade, fechamento de negócios, meu Pai, a realização de novas parcerias. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor confirme, que o Senhor levante, que o Senhor sustente, que o Senhor honre, que o Senhor promova, que o Senhor estabeleça. Eu ligo, meu Deus, cada oração de fé, eu ligo, meu Pai, o resultado de cada convicção aqui na terra, para que cada um deles e as respostas, mudanças, curas, prosperidades, salvação da família, que seja ligado nos céus. E que assim, meu Pai,
seja vista na nossa vida o efeito da obra das tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.